Gustavo, boa noite, Boa a noite. palavra é sua. Boa noite a todos. Um beijo no coração de cada um. Estou vendo aqui as 4 meninas, 4 irmãs lindas lá. Explica esse 4 irmãs. 4 irmãs são aquele quadradinho com 4 irmãs gêmeas. Lindas. Boa noite ao Paulo. Nós estamos recebendo aqui o Paulo de São Paulo, lá do Lar Oficina. Seja bem-vindo. A Roseli Massarello. A moça que eu gosto muito do sorriso lindo. O Márcio Lins cá conosco. Bom, Márcio. Que bom de ver. A nossa querida Elza Maria Dantes Alighieri, homem de Melo. O Ari Rangel, esse meu irmão de Taubaté que eu tanto amo. Que delícia. Nilce. Bem, um beijo para cada um que está chegando. Hoje, então, primeira sexta-feira de junho, nós teremos a nossa palestra mensal. O nosso orador de hoje, um grande irmão, que nós estamos aqui ombreando a presente existência nos trabalhos doutrinários. Eu agradeço a Deus por isso, de estar aprendendo tanto com o Walter Bonaparte Júnior, esse irmão querido. Deixa eu apresentá-lo melhor, autor do livro Romance e Alma. O Walter trabalhou nessa obra mediúnica, tendo a inspiração do alto, e nos trouxe essas páginas que tratam de uma epopeia maravilhosa na migração de espíritos da Europa, aqui reencarnados, que vieram para a América do Sul. E nesse livro Almas, nós encontraremos experiências fantásticas, nos promovendo reflexões acerca dos planos reencarnatórios, na formação da família, nas migrações dos espíritos para que consigam cumprir as suas missões, os seus compromissos. Em razão disso, Walter tem feito vários congressos, simpósios, levando essa mensagem. E hoje o tema terá toda essa experiência, sensibilidade do Walter acerca da reencarnação, tratando da ligação ou afastamento dos laços de família. Então, Walter, é um prazer enorme tê-lo conosco. Antes da prece, eu vou pedir para a Belg fazer a apresentação musical, preparando para nós o ambiente ainda mais. Tão logo nós faremos a prece e já passaremos a palavra para o orador da noite. Boa noite a todos. Fiquei sozinha aqui para cantar no início das palestras. Vale lembrar que todas as palestras que a gente faz na casa, que é a primeira sexta-feira do mês, o grupo vocal sempre se apresenta, né? Então, sempre o grupo vocal faz um momento de harmonização. E que pena que eu estou sozinha, mas todo mundo vai cantando daí. Eu escolhi 2 músicas que eu tentei encaixar o tema. Uma, Desde Já, que fala da reencarnação. E a outra música é Corpo e Alma, que fala da relação familiar, dos laços de amor. Desde já tenho a chance, desde já é o momento, desde já confiante, desde já em movimento, desde já tenho a chance, desde já é o momento, desde já confiante, desde já em movimento.
Renascer no mundo é conquistar uma nova chance de aprender. Não vou esperar para começar a ser o melhor que eu posso ser. Desde já está em nossas mãos a felicidade merecer. Praticar o bem é a missão e não temos tempo a perder. Desde já tenho a chance, desde já é o momento, desde já confiante, desde já em movimento, desde já tenho a chance, desde já é o momento, desde já confiante, desde já em movimento, sou espírito imortal. Outra vez eu voltei. Renascer no mundo é conquistar uma nova chance de aprender. Não vou esperar para começar a ser o melhor que eu posso ser. Desde já está em nossas mãos a felicidade merecer. Praticar o bem é a missão e não temos tempo a perder. Desde já tenho a chance, desde já é o momento, desde já confiante, desde já em movimento, desde já tenho a chance.
cachorro latindo, tinha gatinho miando. Aqui, ó. É gato que mia. Na verdade, tinha um gato aplaudindo, que era eu. Bem, nessa vibração tão gostosa que nos une em família, essa família da casa de Eurípides, de Pinda, Monhangaba, é um sentimento muito gostoso de pertencimento que nos agrega ainda mais nos compromissos do Evangelho e no trabalho a realizar. Então, nós pedimos a Jesus que nos envolva nesse propósito, sustentando os nossos ideais nesse projeto maravilhoso que nos compete realizar a cada dia. Que Jesus possa envolver o nosso querido Walter, esse companheiro, amigo, irmão, trabalhador, divulgador da doutrina, que ele consiga deixar aqui conosco mais uma vez o seu coração, o seu conhecimento e essa vibração que nos envolve. Que Jesus seja conosco na noite de hoje. Volta. Olá, Gustavo, boa noite. Boa noite, gente. Obrigado, viu? Obrigado as palavras gentis do Gustavo. Fico contente de estar presente aqui, afinal de contas, eu estou sempre presente, quase sempre, mas muitas vezes só como host, né? E aí a gente fica só ouvindo as pessoas falarem realmente, e é diferente a gente estar presente como orador da casa, que algumas vezes a gente participou aos sábados lá, né? Então, agradeço o convite, sinto a mesma coisa pela casa, uma empatia muito grande, uma atração, uma identidade espiritual muito forte com Eurípides Barçanufo, nosso protetor espiritual e patrono de tantos e tantos trabalhos feitos na casa, né? Então, eu agradeço bastante, e esse convite que o Gustavo fez, bastante oportuno, tem tudo a ver com o livro. A gente participou agora da Bienal, da primeira Bienal Espírita Virtual, foi feito lá pelo DEAC do Norte Fluminense, e foi muito bom. A gente apresentou mais ou menos isso que a gente vai falar hoje a respeito de reencarnação, e o Gustavo pegou o gancho, gostou do assunto, né, Gustavo? E aí ficou reencarnação e os laços de família. Então, isso que ele me pediu para falar alguma coisa com vocês a respeito disso. E a gente sentiu falta da Bel aí com a Nina, né? A Nina não fez aí o contralto dela aí, né, Bel? Faltou hoje. A gente já está acostumado com a Nina participando da reunião, né? Aí acho que você orientou ela para ficar quietinha, tadinha, né? Mas ela pode latir, não tem problema não. Mas a gente começou bem, num clima bem legal, porque eu acho que as músicas que a Bel escolheu tem tudo a ver com o título, tudo a ver com a palestra, tudo a ver com o bate-papo. Espírito Imortal, né? Primeira música, Espírito Imortal. O que a gente pode falar a respeito da doutrina que não cite como premissa o espírito imortal, a imortalidade da alma? E na segunda música, quando fala, quando eu era assim, a gente pode dizer quando estávamos em outros corpos, né? Quando eu era assim, quando eu era de outra maneira, além da que eu sou agora, ou seja, talvez de uma outra vivência espiritual, e isso bastante sugestivo, e aí juntos de corpo e alma. Então, corpo e alma também tem a ver com o livro, alma, porque dizem que o espírito tem o nome de alma quando encarnado, né? Então, algumas pessoas dizem que é a mesma coisa, espírito e alma, outros autores definem como alma como sendo o espírito com a sua veste carnal, e aí que chamamos de alma. Então, junto a ti, de corpo e alma, de qualquer maneira, somos nós identificados, né? Mas então, eu agradeço muito, fico feliz de estar aqui com vocês participando mesmo. E a gente vai falar o seguinte, olha, então, reencarnação e os laços de família. E eu coloquei como subtítulo, assim, unidos pelo mesmo propósito da evolução. Eu achei interessante eu li essa frase, achei muito legal, porque é isso que nós somos, né? A reencarnação e os laços de família tem necessariamente linkado, estamos unidos pelo mesmo propósito, né? E essa palestra, esse bate-papo, eu tirei bastante o assunto
de dois lugares, principalmente, na obra A Gênese, do Allan Kardec, e no Livro dos Espíritos, que fala bastante a respeito disso. Particularmente no Livro dos Espíritos, é exatamente o que a gente vai falar no capítulo 4, onde a gente encontra com o título Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus se não nascer de novo. E tem os subtítulos também são muito interessantes, porque é ressurreição e reencarnação, um dos subtítulos, né? E o outro subtítulo é exatamente o título do bate-papo de hoje, que é a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe, né? Unicidade da existência, temos apenas uma existência. Particularmente na Gênesis, então, começando, a gente um pouquinho mais a fundo, a gente tem no capítulo 1 o caráter da revelação espírita. Para quem não está habituado assim a ler a Gênesis, a gente sabe que tem, como a gente tem no Novo Testamento, é dividido por versículos, na Gênesis a gente tem também dividido por parágrafos. Então, alguns parágrafos, eu vou citar para vocês, o 34 para frente, 34, 35, 36, 37, são aqueles que eu me baseei na leitura para que a gente possa desenvolver aquilo que eu estou dizendo hoje. Então, particularmente o 34, ele fala da pluralidade das existências, né? A gente acabou de comentar aqui a respeito do espírito imortal. Então, esse é um princípio que Cristo estabeleceu no Evangelho, mas sem defini-lo muito bem, como muitos outros conceitos. A gente vê através das parábolas também, que a gente tem comentado às quartas-feiras, que diversos conceitos são citados por Jesus, mas não de maneira objetiva, através de uma analogia, através de uma história, através de uma parábola. E essa pluralidade das existências é uma delas, né? E ela veio ser o quê? Ela veio ser revelada pela doutrina de Kardec, ela veio ser revelada pelo Espiritismo. Então, e demonstra a necessidade das diversas encarnações neste orbe ou em outros também, para que ocorra a própria lei do progresso, que a gente sabe que as nossas referências estão a existência da encarnação como a necessidade da evolução, do progresso moral, do progresso espiritual, do progresso intelectual. Então, a gente pensa em algumas doutrinas ou religiões que não têm a reencarnação como esse paradigma, vamos dizer assim, né? O que a gente tem como explicação dessa mecânica vital, a gente fica difícil de entender algumas alterações da vida, algumas anormalidades, vamos dizer assim. Por exemplo, as diferenças de posição social, né? As mortes prematuras, né? Que sem o conceito de reencarnação, elas tornariam inúteis, né, a alma, ao espírito, nessas existências tão breves. Por que uma criancinha vem, fica alguns meses, por exemplo, e já desencarna? Qual é a finalidade disso? Não pode ser explicado através da unicidade da existência, né? As desigualdades das aptidões das pessoas intelectuais, a durabilidade daquilo que nós aprendemos também, quando a bagagem com a qual nos encontramos e temos diversos acúmulos de outras existências trazendo para hoje, né? E isso nasceu, com certeza, em experiências anteriores, que nós trazemos para essa vivência. E o nosso livro tem bastante a respeito disso, bastante desse conceito em que as personagens trazem de outras vivências, conhecimentos, e vão reavivando, vão reativando isso e se reencontrando através de um plano encarnatório realizado, quando ainda no plano espiritual, e vão trazendo devagar para que isso seja novamente trazido à tona de pessoas que não estão muito ligadas na espiritualidade, estão mais ligadas no materialismo. E o livro se passa em plena Revolução Industrial, no século XIX. Então, isso tem um forte apelo de plano reencarnatório na história, né? Então, a gente sabe que se a gente considerar a unicidade das almas, se nós fala que é justamente o que o parágrafo 35 cita, unicidade das almas, com a doutrina da criação da alma no instante do nascimento, a gente acaba caindo em algumas explicações difíceis de trazer, né? Por quê? Porque os homens, as pessoas, homens, as mulheres, são estranhos entre si. Se nós não tivermos outras encarnações pretéritas e simplesmente fomos gerados nessa encarnação, qual é a ligação entre nós? Como elas ocorrem? Qual é o parâmetro para que uma pessoa tenha uma simpatia, uma afinidade com a outra, né? Nada os liga com relação ao pretérito. Simplesmente essa existência nos ligaria e terminaria ao fim dessa existência, né? Se a gente pensar nos laços de família entre nós, então as pessoas que habitam um mesmo lar ou têm um coração dividido, considerado como família, seja parente consanguíneo ou não,
temos também no Livro dos Espíritos aí os laços parentais e consanguíneos, a gente sabe que isso, a unicidade da existência, traria os laços de família para um conceito puramente carnal, né? E que não são, de modo algum, solidários com o passado, pois não existiu o passado, existe apenas o presente. Então, são fatores que nos deixam pensativos e reflexivos com relação a realmente sermos seres de múltiplas existências, né? Então, e na época, a gente precisa contextualizar um pouquinho, porque na época de Kardec se falava muito no materialismo e muito na existência do nada espiritual, né? A gente vê, às vezes, em alguns livros da doutrina, quando se fala do nada após a morte. Então, com a doutrina do nada após a morte, todas as relações cessam, né? Pois elas cessam junto com a vida corporal. À medida que a gente morre, a gente também cessa essa relação. E os seres humanos, por si próprio, não vão precisar ser solidários se não vislumbrarem um futuro. Nós teríamos obrigação apenas com essa existência. Agora, pela reencarnação, tudo muda. Pela reencarnação já existe uma sensação de solidariedade, já existe uma história vivida no passado, temos um compromisso de vivermos um futuro. E isso, como essas relações se perpetuam e duram centenas e milhares de anos, a gente sabe disso em diversas e diversas encarnações seguidas, né? Tanto no mundo espiritual quanto no mundo corporal, não necessariamente apenas aqui como corpo material, a gente sabe que isso traz a fraternidade. A relação entre as pessoas muda, a visão de um para outro muda, o caminhar em conjunto muda, o auxílio mútuo, o respeito, pois é muito mais longa nossas relações, né? E a gente sabe que o bem passa a ter um objetivo. A gente começa a enxergar, a vislumbrar o que o bem nos traz, praticar o bem, os conceitos que nós temos com relação ao bem. E do outro lado, o mal também, a falta, a ausência do bem, a gente sabe que tem consequências inevitáveis. A partir do momento que nós optamos por isso, então sabemos que teremos que arcar com as consequências pela própria lei da ação e reação. E já com a reencarnação, tendem a desaparecer preconceitos, por exemplo, de raças, de classes, pois esse espírito ele pode nascer de uma vez, uma determinada vez rico, outra vez pobre, uma vez é chefe, outra vez ele é subordinado, uma vez ele é livre, outra vez ele é escravo, na época passada, onde ainda existe em alguns lugares do mundo, do planeta, infelizmente, mas era mais comum no século 17, 18, né? E homem ou mulher também, em termos de gênero, tanto faz, experiências vividas numa multiplicidade muito grande. Então, isso faz com que, a hora que nós tenhamos esses conceitos, isso desapareça, esses preconceitos, né? Então, os argumentos invocados pela continuidade da vida reforçam as ideias contra essas injustiças, da escravidão, da servidão, a sujeição da mulher à lei do mais forte. Isso também muda bastante quando temos a noção que viremos num corpo feminino. Hoje, nós, homens, por exemplo, já fomos e ainda seremos mulheres. Então, muda, com certeza, a maneira de se enxergar isso, né? Então, a reencarnação, o que ela faz? Ela reforça uma lei da natureza, um princípio que nos traz a fraternidade. E também ela contém no seu bojo o quê? A igualdade do quê? Dos direitos sociais, por conseguinte, o direito à liberdade. A gente adquire a liberdade com relação a isso através do respeito. Eu vou me permitir ler para vocês uma parte do que está escrito também na Gênese, que ele fala o seguinte, olha: tirem do homem o espírito livre e independente, sobrevivente à matéria, e fariam dele uma simples máquina organizada, sem finalidade, sem responsabilidade, sem outro freio além da lei civil e própria a ser explorada como um animal inteligente. Em nada esperando depois da morte, nada impede a que aumente os prazeres do presente. Se sofre, só tem a perspectiva do desespero e nada como refúgio. Então, gente, a gente sabe que quando a gente tem a certeza do futuro, que a vida continua, que estaremos aqui outras vezes, a gente passa a ter uma sensação um pouquinho diferente. Sabemos que vamos reencontrar aqueles que hoje amamos, aqueles que desenvolvemos uma boa relação, as pessoas com que temos um contato e uma grande empatia, não uma simpatia, mas uma empatia, uma vibração de mesmo grau. E também o lado inverso. Também sabemos que vamos continuar e vamos encontrar de novo dissabores com pessoas que tivemos problemas, né?
vamos ter algum medo, algum temor de rever aqueles a quem ofendemos, por exemplo, né? Aí nossas ideias mudam um pouquinho com relação a isso. Então, com a pré-existência da alma, o homem, quando ele renasce, ele traz junto consigo a semente das imperfeições, apesar de tudo. Sabemos que estamos num palco de evolução. Então, trazemos aquilo que é bom e aquilo que é ruim, aquilo que está dentro de nós, como todos somos, né? Dos defeitos, as correções desses defeitos, e vamos nos observando, fazendo nossa reforma íntima, e de acordo com a nossa convivência, vamos melhorando isso pouco a pouco. Então, os laços de família são essenciais, são vitais nessa interpretação. Então, a gente sabe que a gente vai sofrer as penas de nossas próprias faltas quando tomamos atitudes erradas, né? Com relação a determinadas vidas que temos, às vezes, dificuldades em optar por um ou outro caminho. Então, pela mesma razão, aquele que progrediu moralmente, ele traz, quando renasce, qualidades naturalmente adquiridas de outras existências, né? O que progrediu intelectualmente também traz novas ideias, e ele aproveita aquilo e vai agregando novos conhecimentos à medida que retorna. E isso faz com que sejamos cada vez mais completos como seres, caminhando em direção realmente à evolução. Então, aquele que é obrigado a combater as suas próprias tendências ainda vive em luta, sempre buscando vencer. Então, é aquilo que precisamos, não desistir nunca, porque sabemos que temos um caminho árduo pela frente. Então, como a gente já citou, o tema é baseado também no Evangelho, eu já falei um pouquinho da Gênese, no Evangelho segundo o Espiritismo também. No capítulo 4, particularmente, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, quando a gente comentou que a encarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Isso é praticamente a resposta já do título do nosso bate-papo, né? Então a gente já sabe que a reencarnação, ela, diferentemente do que algumas pessoas comentam, porque tem pessoas que comentam o seguinte: puxa, mas se a gente reencarna, então a gente perde os laços, né? Porque, puxa, eu vou para um plano, a pessoa vai para outro, talvez eu nunca mais veja minha esposa, meu filho, meu marido, minha mãe, meu pai, meu colega, minha colega, meu companheiro, mas não é assim que acontece. A gente sabe que nós temos grandes denominadores comuns em nossas existências e tendemos a vir nos mesmos núcleos espirituais. E uma das preocupações interessantes que existe quando Kardec comenta também é o seguinte, que tem pessoas que acham que a multiplicidade das existências pode ser uma coisa incontrolável para a própria parentela. Então, será que quando eu desencarnar, eu vou encontrar 10 pais, 10 mães, 10 esposas, 20 filhos, né? Então, tem alguns questionamentos com relação a isso. E a gente sabe que a doutrina não é dessa maneira, que os espíritos, eles adquirem determinados papéis em determinadas existências e outros papéis em outras existências. Então, somos um núcleo de vibração semelhante e a cada momento temos uma relação de parentesco. Não é dessa maneira tão objetiva, não é uma matemática, né? A gente pode dizer mais ou menos isso, não é tão assim. E com relação no Evangelho, a gente encontra a palavra ressurreição também. E com relação, se a gente está falando de laços de família e reencarnação, onde entra, por exemplo, o termo ressurreição? A gente sabe que a ressurreição, ela faz parte dos dogmas dos judeus sob o nome de, ou melhor, a reencarnação faz parte dos dogmas dos judeus, só que sob o nome de ressurreição, que vem a ser a mesma coisa no sentido da palavra quando é citado no Evangelho, mas literalmente não é a mesma coisa. A gente sabe também que dentro de uma das seitas dos judeus, os saduceus, eles tinham uma crença que tudo se acabava com a morte, né? Eles não acreditavam nem na ressurreição, nem na reencarnação. Então, como diversas ideias que os judeus da época tinham, isso não era claramente definido em termos de reencarnação ou ressurreição com o mesmo corpo, né? Eles tinham vagas e noções incompletas sobre essa ligação da alma com o corpo, né? Ainda não era o momento de maturidade para que isso acontecesse e viesse essa revelação. Então, eles acreditavam que o homem poderia sobreviver, sim, mas sem saber precisamente de que maneira. Então, alguns historiadores dizem que o termo ressurreição ele foi mais bem adequado quando Kardec colocou com o nome de reencarnação. Então, vir a carne novamente, né, de outra vez encarnação.
Então, isso a gente sabe que tem essa diferença. E também a etimologia da palavra ressurreição vem de resurrectio, que é ressurgir, reerguer-se, né? E não dá a ideia de que temos um outro corpo, na verdade, né? Então, na verdade, a ressurreição, ela dá a ideia de volta à vida quando já se está morto no mesmo corpo. Mas a gente sabe que, através da ciência, que isso foi demonstrado ser materialmente impossível, né? Porque quando diversos elementos à base do carbono e outros elementos já se dissolvem e estão dissolvidos e dispersos, da maneira que, quando aquele corpo, aquela veste, perde a energia espiritual, começa imediatamente a se decompor. Então, a gente sabe que a ressurreição, como é descrita, ela não, ao menos nós defendemos que ela não existe, né? E a reencarnação já é diferente. A reencarnação já é a volta do espírito à vida corpórea, só que em outro corpo, formado especialmente para aquele espírito, através, em grande parte, do plano reencarnatório que fazíamos antes de virmos, né? Então, a gente pode, por exemplo, a palavra ressurreição podia se aplicar a Lázaro, segundo o Testamento, mas não a Elias, né? Onde sabemos na história que tanto tempo depois, né? Então a gente não pode, nem a outros profetas, a gente não pode dizer isso. Então, a gente sabe que a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que o conceito da unicidade da existência os rompe, porque não encontraríamos mais essas pessoas, esses entes queridos, né? Então, eu vou ler de novo um pedacinho para vocês aqui, ó. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como o pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. E no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia, pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, que é o tempo que a gente considera entre uma encarnação e outra, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Então, dentro da história do livro, como o Gustavo deu a introdução um pouquinho, a gente percebe que tem pessoas com as mesmas histórias. Então, quando a gente foi intuído a escrever essa história, é uma história de um casal que mora na Inglaterra e tem a incumbência de se mudar da Inglaterra para a Argentina, levando a espiritualidade e trazendo a doutrina de Kardec para a Argentina. Então, é bastante interessante, ao longo de 3 gerações, como a empatia dos personagens acontece, como a descrição da vida de cada um vem ocorrendo para que tudo isso se desenrole, né? E com relação aos núcleos familiares, muitas vezes, alguns nos seguem, ou nós seguimos nesses mesmos núcleos durante a mesma encarnação, outras vezes não. Algumas vezes trabalhamos juntos, algumas vezes trabalhamos separados de planos, um no plano carnal, outro no plano espiritual. Isso vai depender do adiantamento de cada um, vai depender do progresso e da evolução dos conceitos morais que adquirimos naquela vivência, porque cada vez a gente vai evoluindo, estando menos presos à matéria, e essa recíproca afeição se torna mútua, vai se tornando cada vez mais intensa. Então, temos tendência a nos desenvolver cada vez mais e sofrermos menos com o egoísmo, né? Percorrendo as diversas e limitadas existências corpóreas, né? Então, nesse caso, se trata de uma afeição real, de alma para alma, onde temos uma grande identidade, né? Que é a única que sobrevive à destruição do corpo material. Porque se considerarmos, por exemplo, as afeições materiais, as afeições que são ligadas estritamente ao corpo espiritual, essas são efêmeras, são mais rápidas, que podem durar apenas uma existência, enquanto as espirituais propriamente ditas, as afeições, as afinidades espirituais, essas sim são eternas, né? São aquelas que levamos para o resto da vida como pessoas que são companheiros inseparáveis, né? Inseparáveis dentro da mesma vibração. Bom, então, a união e a afeição que nos une são um índice, talvez, a gente pode considerar, dessa simpatia, dessa empatia que anteriormente conquistamos. Não quer dizer que a gente não pode agregar pessoas novas ao nosso núcleo. Não é para sempre o mesmo núcleo. A gente já vai agregando pessoas novas. Mas talvez essas afeições são muito ligadas àquilo que já passamos em outras ocasiões em comum, né? Então, dizendo isso, a gente acaba tendo uma verdade
profunda quando a gente supõe que Deus faz com que isso aconteça. Nas mesmas famílias, nos mesmos núcleos ocorram essas evoluções, né? Então a gente sabe que temos encarnações de espíritos muitas vezes de nossa afeição e muitas vezes não, né? Então, quando existem pessoas dentro de uma mesma família, do mesmo grupo, que são difíceis, são pessoas que nós temos dificuldades de conviver, a gente sabe que serve de prova para os dois lados. Então, não vamos ficar pensando que aquela pessoa com a qual você tem dificuldade de convivência, que o problema é dela. O problema pode ser seu, ou pode ser dos dois. Então, a gente sabe que esse é um meio de progresso. Essa convivência nos está sendo brindada para que a gente possa aparar as arestas e nos burilar cada vez mais e aumentarmos o respeito mútuo e o autoconhecimento e também o conhecimento desses irmãos que vêm, às vezes a gente não sabe exatamente em que situação, né? Então, a gente sabe que o caráter da relação se abranda, então os efeitos, que os cuidados que nós damos para as pessoas fazem com que essas relações melhorem também. E essa é a maneira com que foi feita a fusão dos espíritos dentro de uma mesma encarnação. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente fala no honrai a vosso pai e a vossa mãe, no capítulo 14, a gente tem essa citação da parentela corporal e da parentela espiritual, onde a parentela corporal é aquela que temos apenas a relação nessa encarnação, e a parentela espiritual é aquela que persiste por longas e longas datas, né? E a partir daí temos as afinidades entre os núcleos, né? O outro dia eu comentei que a afinidade ela tem a ver até com instrumento, né? Para ficar afinado. Então, se não somos afinados, não temos o mesmo tom, a gente vai atravessar. Então, temos que sempre estar ligados para que essa afinação seja boa dentro da nossa convivência, né? Porque, afinal de contas, o que é o espírito? O que nós somos, né? Qual é o princípio? Então, aliás, o próprio espírito já é o princípio inteligente do universo. A questão de número 23 já nos esclarece isso, né? Então, nós, como espíritos, somos o princípio inteligente. Então, nós temos que ir nos modificando, nos analisando, né? E, às vezes, nos perguntamos o seguinte, será que era possível a gente evoluir em linha reta, sem tantos percalços, né? Até sermos espíritos puros, sem nos confrontar com outros irmãos, com outras dificuldades, né? A gente sabe que a constituição da família não é tão simples e que os antecedentes, os descendentes são vitais para que a gente sustente uma ideia básica que nós somos o princípio inteligente da humanidade. Daí a gente conclui o quê? Que a vida, quando a gente está encarnado, ela necessita dessas condições, elas são essenciais para que a gente ultrapasse essas dificuldades, que a gente possa encarar essas dificuldades, que nem tudo é um mar de rosas, né? Então, quando a gente passa por essas dificuldades, sabemos que estamos nos trabalhando um pouquinho mais. E a partir daí, vamos tendo novas condições de reencarne mais para frente, né? Então, a gente sabe que afins, famílias e núcleos afins, não significam necessariamente pessoas iguais, mas sim espíritos afinados, que têm a mesma proposta da evolução. E a gente sabe também que família tem outros sentidos, né? A gente sabe que família, por exemplo, ela pode vir tanto de outros reinos, somos da mesma família animal, família espiritual, família vegetal, família mineral, nós temos como coisas da mesma estirpe, vamos dizer assim, semelhantes, a gente pode usar esse termo, né? Então, isso é bastante interessante. E existe um conceito sociológico também. Na sociologia existe uma definição semelhante daquela que o Espiritismo aceita no conceito de família. Porque no conceito da sociologia, a família seria a primeira instituição responsável pela socialização do indivíduo. É ainda onde os adultos protegem e educam as crianças, que é aquelas que nos dão a sequência, as crianças, né? E sabendo que a família não é somente humana, como a gente já falou. Então, tem, por exemplo, uma representação de Joana de Ângeles, que está conceituado de maneira genérica no livro Estudos Espíritas, do Divaldo com a Joana de Ângeles, que fala que a família representa um clã social, um conjunto de pessoas unidas por convicções, interesses comuns, por sintonia ou por alguma identidade. E ela pode ou não ser formada por laços sanguíneos, laços consanguíneos, né? Uma pequena república fundamental para o equilíbrio da grande república humana
representada pela nação. E a família nos traz o quê? Pode, sobre a ótica carnal, nos traz alegrias, nos traz tristezas, sentimentos diversos, projetos e missões em comum, né? Decepções também sim, né? Tolerância, necessidade de que pessoas estejam juntas, perdas também, né? Nessa época principalmente da pandemia, quantas perdas são significativas dentro da família, a gente tá vendo cada dia mais isso. Então a gente sabe que a família, para uns, ela pode ser um berço de alegrias incontáveis, né? Um porto seguro perante as tormentas da vida. Para outros, já é uma prova infindável de angústias e privações, dificuldades. Então temos que tornar isso sempre o berço de alegrias incontáveis, para que a gente possa conviver melhor. Mas a gente sabe que espiritualmente temos uma vibração, uma energia própria de cada um. E à medida que vamos evoluindo, vamos mudando o nosso grau energético, nossa vibração, nós vamos nos ligando de maneira melhor a seres que têm o mesmo grau de evolução e também, ao mesmo tempo, conseguimos ter uma compreensão melhor da realidade, né? Por quê? Porque eles estamos, como a gente falou no começo, nós estamos unidos pelo mesmo propósito, que é a evolução. Isso é uma excelente fonte de reflexão. Estamos no mesmo barco, né? No sentido de qual é o nosso destino. É o mesmo destino, cada um no seu grau, mas cada um no seu destino. Então, a família dá para comparar assim. Por exemplo, se a gente dissesse que, com relação a um elemento químico, então, por exemplo, o hidrogênio sozinho é uma coisa. Agora, o hidrogênio, quando combinado com o oxigênio, a gente sabe que é a fórmula da água, né? Então, H2O, o hidrogênio sozinho não saberia o que é a água se não houvesse o oxigênio. Então, é uma reflexão que pode ser feita também dentro do núcleo das famílias, né? Nos complementamos um ao outro, né? Então, uma conclusão é que, chegando perto do nosso final, é que a família ela é o quê? Ela é um grande laboratório evolutivo. Ela nos traz oportunidade de evolução através do amor, através da prática dos conceitos que Cristo nos traz. É onde temos as oportunidades de evolução, nas diversas famílias. Lembrando, então, que a gente está falando não só de famílias consanguíneas, hein? A gente está falando do nosso trabalho constitui uma família. As pessoas que você convive todo dia, dentro do nosso lar também, então no centro também, faz parte da nossa família. Quantos de nós aqui sentimos como centro da mesma família, né? Então, ela é uma célula definida na Federação Espírita, existe uma apostila que eu tirei o seguinte, que é uma célula fundamental da organização social e espiritual, a família, né? E nós precisamos necessariamente nos reunir em famílias, já que a gente está falando tanto de família, qual é a necessidade de estarmos em família, né? Então, se a gente for nos remeter ao Livro dos Espíritos, também a gente vê no capítulo 7, onde fala da lei da sociedade, a gente pega a questão 766. Kardec teve essa dúvida. Kardec perguntou o seguinte, a vida social, ou seja, estarmos em conjunto, não na sociedade de modo genérico, né? Estarmos em conjunto como seres, isso está na natureza? O que os espíritos respondem? Certamente que sim. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação à toa. Então, sabemos que isso é necessário. Agora, e se não tivermos, então, a gente vai optar por não ter família. Eu sou um ermitão, vamos ser solitários, totalmente isolados, sem uma convivência. A gente tem também na questão 775, que nos responde qual seria para a sociedade o relaxamento dos laços de família. A resposta é uma recrudescência do egoísmo. Teremos seres mais egoístas, que não conseguiriam pensar nos outros, pensaríamos apenas em nós mesmos, né? E aí nós temos as famílias de diversos tipos e temos que pensar que talvez aquele inimigo de outrora pode estar ao nosso lado e a nossa grande chance de resgate dessa situação. E a gente sabe que Deus, muitas vezes, ele autoriza certas famílias o recebimento de um espírito com diferente grau de evolução para que seja feito um resgate dentro daquele núcleo, né? E para que isso possa ser equilibrado nesse seio familiar, a gente tem que sempre projetar bons fluidos e enxergar de maneira positiva para que a fraternidade fale mais alto, né? Então, isso acontece ao longo das diversas encarnações. E o Kardec fala dos tipos diferentes de família que eu já citei, com relação às que são mais duráveis e menos duráveis, né? Então, aquelas unidas pelos laços espirituais são mais duráveis, mais perenes.
é que elas unidas estritamente pelos laços corporais são mais frágeis, podem terminar com a própria encarnação. E isso não teria mais para frente um significado, né? Então, a gente vê que a comunhão de ideias está presente dentro de todo o plano encarnatório através da nossa relação, né? E no livro Pensamento e Vida, a gente encontra também uma reflexão interessante sobre família, onde se fala o seguinte: o homem primitivo não se afasta de improviso da própria taba, mas aí renasce múltiplas vezes. E o homem relativamente civilizado demora-se longo tempo no plano racial em que assimila as experiências de que carece, até que a soma de suas aquisições o recomende a diferentes realizações. É assim que na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio, na linha mental em que se lhe caracterizam as tendências. Então, a gente precisa ficar bastante ligado nesses resgates, né? As pessoas que estão ao nosso lado, qual é o nosso papel dentro desse todo que nos traz nessa encarnação? Nós somos seres com tendência egocêntrica, materialista, né? Ou temos já dentro de nós a semente bastante desenvolvida de seres espirituais, cristãos, dentro do respeito de cada um. Então, isso faz com que nós tenhamos muitas reflexões em cima desse tema. E a família, ela tem a sua importância muito forte. Então, o tema da noite sendo os laços que unem as pessoas e a reencarnação, a gente pode concluir que todos estamos ligados. Nós que estamos aqui presentes nessa live, estamos nos ouvindo, estamos ligados de alguma maneira também, não é à toa, nada é por acaso. Então, as encarnações são extremamente importantes nessas ligações. Então, amigos, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero ter trazido alguma coisa que possa fazer com que a gente saia deste bate-papo um pouquinho mais pensativo, né? A gente talvez não vai sair um pouco mais feliz, porque muitas vezes a felicidade não passa por uma simples reflexão, e sim passa por um grande trabalho dentro de nós mesmos, né? Então, que sirva apenas como eu digo sempre no programa da quarta-feira das parábolas, que a gente possa utilizar esse conhecimento como uma ferramenta para que a gente atinja a nossa meta, nosso plano encarnatório seja atingido. Então, eu agradeço muito o convite, agradeço ao Gustavo, agradeço a todos que estão junto com a gente aqui hoje, essas pessoas especiais que a gente tanto ama e que um pouquinho das saudades ficam de lado quando a gente sabe que as pessoas estão comungando da mesma energia e seguindo pelo mesmo caminho. Então, que Deus os abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade da manifestação. Volto a palavra para o Gustavo, então. Abriu aí, Gustavo? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo sim. Walter, nossa enorme gratidão ao teu coração, e eu confesso que são reflexões que realmente nos ajudam a construir felicidade. Não a felicidade atrelada à ideia que a Terra nos oferece aqui enquanto reencarnados, mas a felicidade que nos exala, que exala de nós, projetando-nos à espiritualidade, à eternidade. É um processo de construção, de trabalho, mas quando possuímos esses conhecimentos e refletimos sobre ele, nós estaremos cada vez mais capacitados para os acertos aqui nos nossos compromissos da reencarnação, em família, com certeza. E eu gostaria, então, para encerrar, pedir a palavra da Mônica Bonaparte Guedelha. Ela ali, já estou vendo. Para que a Mônica, então, faça o agradecimento final ao orador da noite. Eu acredito que ela também já conhece e admira muito o Walter, e que ela possa
fazer a prece de encerramento também, tá bom? Meus amigos, então eu admiro muito esse palestrante e então vamos caminhando para o nosso encerramento, vamos fechar nossos olhos, vamos pedir ao nosso Mestre Maior Jesus que nos inspire, que nos traga dias de muita luz, a cada dia possamos conquistar o que o amor nos faz conquistar, principalmente esse amor pelas nossas famílias, que nós sabemos como é grande, como sentimos um amor pelos nossos pais, pelos nossos filhos e todos que nos cercam, que nós possamos usar esse amor para o nosso bem, para a nossa evolução, para o bem de todos que nos cercam, que estão ao nosso redor. Que esses ensinamentos possam realmente mudar as nossas condutas, para que possamos ter mais ternura, mais paciência com todos da nossa família terrena agora, e também os amigos que também fazem parte de uma família, que também estão aqui ao nosso redor, também depende de nós, das nossas atitudes. Então, que todos esses ensinamentos que aprendemos hoje na palestra possam realmente ser manifestados em nossos atos, em nossas atitudes, e que possamos ser cada dia um pouquinho melhores. Que vocês todos tenham um fim de semana de muita paz, de muita energia, possamos vibrar bastante paz para aqueles que sofrem nesse momento. São muitos irmãos que partem e que nos deixam um vazio, uma dor, mas sabemos que partem para a sua evolução, que partem para um plano espiritual onde vão ser acolhidos pelos seus guias, e também possamos transmitir isso aos que não têm esse conhecimento. Que assim seja, graças a Deus.